Nessa aula, nós vamos falar sobre a estrutura do sintagma nominal. O sintagma nominal apresenta todas essas possibilidades aqui. Ele, ele pode ter um determinante, ele pode ter um sintagma adjetival, pode ter um sintagma preposicionado e tem um substantivo. Presta atenção que eu disse pode ter um determinante, pode ter um sintagma adjetival, pode ter um sintagma preposicionado. Eles estão entre parênteses aqui nessa nossa representação. Quer dizer, não são elementos obrigatórios. O elemento obrigatório aqui é o substantivo. Esse sim é o elemento obrigatório. Não existe sintagma nominal sem um nome, sem um substantivo. Num sintagma nominal, ou vem um substantivo, ou vem um pronome. Então, você pode ter como núcleo do sintagma nominal ou o substantivo, ou você pode ter apenas um sintagma nominal com pronome pessoal. Quando fala pronome, a gente entende pronome pessoal. Eu, você, ele, ela, assim por diante. Nessa teoria, a gente representa o símbolo para pronome pessoal, é só esse pro aqui. Você já percebeu que nesse modelo a gente trabalha com uma linguagem semelhante à linguagem matemática, a forma de representação. Então, para cada categoria, a gente tem que ter uma abreviaturazinha, simbolizar aquele grupo. Por isso que aqui o pronome aparece só com pro. Então, isso que a gente está vendo aqui nessa tela é a expansão máxima de um sintagma nominal. Quer dizer, o máximo de um sintagma nominal é ter um determinante, um substantivo, um sintagma adjetival e um sintagma preposicionado. Como a gente ainda não conhece sintagma adjetival e sintagma preposicionado, eu vou me deter apenas a representar nessa aula o sintagma nominal, um determinante mais um substantivo. Então, o determinante aqui nós temos, pode ser um artigo definido ou indefinido, como a1, pode ser um possessivo, pode ser um demonstrativo, como este, aquela, ou um numeral, como 3. Aí você pode ter um sintagma nominal assim: a casa, um livro, minha vida, este menino, aquela sala, 3 alunos. São todos realizações da estrutura determinante mais substantivo. Então, na categoria dos determinantes estão basicamente os artigos definidos e indefinidos, os demonstrativos todos e os numerais. Essas 3 categorias são as mais básicas que funcionam como determinantes de um substantivo. Agora, quando a gente fala de determinante, o nosso determinante ele pode ser segmentado. Quando eu digo nosso, é o nosso determinante da língua portuguesa. Então, o nosso determinante, a expansão máxima dele é ter um determinante base, ter um pré-determinante e ter um pós-determinante. Aquele exemplo que a gente citou aqui antes seriam os determinantes base, digamos assim. Então, um determinante em português pode se expandir, ele pode se segmentar em 3, tendo essa expansão máxima aqui. Então, aí a gente tem essas categorias que funcionam em sistema hierárquico aqui. Quem é o determinante base por natureza? São os artigos, tanto os definidos quanto os indefinidos. Se não tiver artigo, pode ser um demonstrativo. Se não tiver demonstrativo, pode ser um possessivo. E se não tiver possessivo, pode ser um numeral. Então, aqui, por isso que está colocado um embaixo do outro, porque eles são mutuamente exclusivos. Ou seja, se tiver artigo,
não tem demonstrativo no determinante base. Se tiver demonstrativo, não tem artigo, nem possessivo, nem numeral, e assim por diante. E quem são as categorias que podem ser pós-determinantes, o que vem depois do determinante? São os numerais e os possessivos, basicamente. Então, não vá se confundir. Numeral e possessivos aparecem aqui, ó, como determinante base. E aparece aqui. Quer dizer o seguinte, se houver um artigo, pode ocorrer um pós-determinante com numeral. Ou se houver um demonstrativo, pode ter um pós-determinante como numeral. Ou, se tiver um artigo ou um demonstrativo, o pós-determinante pode ser um possessivo. Então, é por isso que possessivo aparece aqui e aqui. E na categoria de pré-determinante? Bom, os pré-determinantes são fundamentalmente os chamados quantificadores universais. São expressões que denotam quantidade sem especificar a quantidade. Por exemplo, vários de, alguns de, todos. E um numeral, um de também pode acontecer, dizer 20 dos, não sei o quê, 30 dos, 5 das pessoas, esse tipo de coisa. Então, como pré-determinante, o que ocorre são mais quantificadores universais. Essas expressões que nós temos, assim como vários, alguns, poucos, todos, etc. Aqui a gente vê o exemplo de um sintagma nominal só com determinante, que é o determinante base, que a gente abrevia aqui como det base, e um substantivo. Então aqui você tem a casa, um livro, minha vida, este menino, aquela sala, 3 alunos. São exemplos de sintagmas nominais em que você tem um substantivo e tem um determinante base. Aqui nós temos o exemplo de um sintagma nominal com um substantivo e o determinante está segmentado em dois, um determinante base e um pós-determinante. Observa isso aqui, o meu amigo. Você tem o artigo possessivo como pós-determinante, substantivo. Essas duas mesas, o determinante tem essas duas, observa. Você tem o demonstrativo e um pós-determinante como numeral. Duas, três camisas. O determinante base é o possessivo e o pós-determinante é o numeral. Aquele teu livro, um demonstrativo como determinante base e um pós-determinante possessivo. Aqui nós temos um exemplo com determinante base e com pré-determinante. Observa, todos os amigos. Você tem todos os. O determinante base é o artigo. Lembra que as duas categorias mais fundamentais para serem, as que têm prioridade, digamos assim, para serem determinante base são os artigos e os demonstrativos. Então dava para dizer todos os amigos, todos estes amigos. Aqui, algumas destas mesas. Eu deixei o D para cá só com esse apóstrofo simples. Porque a gente faz uma fusão aqui. Algumas destas mesas. E várias das camisas. Então aqui você tem um exemplo de um sintagma nominal que tem determinante segmentado em pré-determinante e em determinante base. Aqui nessa tela nós vemos um sintagma nominal com um determinante na sua expansão máxima. É um determinante que vem segmentado em pré-determinante, determinante base e pós-determinante. Primeiro exemplo, todos os teus amigos. Todos os teus amigos. Você tem um determinante com pré-determinante todos, determinante base é o artigo os, e o pós-determinante é o possessivo. Todos os teus amigos. Um outro exemplo, algumas destas 10 mesas.
O pré-determinante é a expressão quantificadora universal, algum mais D. O determinante base é o demonstrativo. E o pós-determinante é o numeral 10. Então, são exemplos de sentenças que a gente fala no dia a dia. Por exemplo, todos os teus amigos já chegaram. Ou eu vi todos os teus amigos. Então, observa que a gente fala isso mesmo na nossa língua. Você pode dizer, algumas destas 10 mesas estão sujas. Ou eu vou levar apenas algumas destas 10 mesas. Então, perceba que isso faz parte, sim, da estrutura da nossa língua. Faz parte, a gente fala mesmo desse jeito. Isso daqui é um exemplo de sintagma nominal com um determinante na sua expansão máxima. Para a gente perceber que a gente fala isso. E aqui a gente encerra essa parte do sintagma nominal, porque, como eu disse no início, a gente está falando aqui somente de sintagma nominal que tem um substantivo e um determinante. Porque a expansão máxima do sintagma nominal é, digamos assim, ter também um sintagma adjetival ou um sintagma preposicionado e um sintagma preposicionado. Mas a gente ainda não conhece essas estruturas. Quando a gente tiver, a gente vai apresentar exemplos em que você vai perceber que pode acontecer um sintagma nominal com determinante segmentado assim, um pré-determinante, base e pós-determinante, o substantivo, e ainda ter um sintagma preposicionado e um adjetival. Mas a gente ainda vai esmiuçar isso mais lá para frente. Eu aguardo você na nossa próxima aula. Até mais!